Amados irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje nós damos início ao primeiro dia do tríduo preparatório para a ordenação do diácono Eduardo, que vai acontecer aqui na nossa Catedral Diocesana, no dia 18, às 10 horas. O nosso bispo, por merecimento de Deus, traz para nós um novo sacerdote, elege aquele que vai se configurar a Cristo bom pastor. E hoje nós temos a alegria de começar esse tríduo vocacional com a expressão da nossa juventude, através do grupo Missão Faça-se, aqui da Catedral Diocesana. Vamos acompanhar esse primeiro dia com toda a piedade do nosso coração e com dedicação, para, no dia da ordenação, estarmos todos unidos em um só coração diante de Deus. Aqui nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo, o bom pastor, esteja presente no coração de cada um de vocês. Irmãos e irmãs, a ordenação presbiteral que acontecerá no contexto do ano do duplo jubileu em nossa diocese. Queremos crescer na nossa fé, no amor, na devoção. A primeira característica de São José, um pai amado. A grandeza de São José consiste no fato de ter sido esposo de Maria e o pai de Jesus. Colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. Sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora. Foi um pai amado por ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo. Na introdução da carta sobre o ano de São José, o Papa chama-nos a atenção para a presença discreta e fundamental de José na vida da Sagrada Família. Embora a Bíblia apresente poucos relatos sobre São José, mas que são suficientes para fazer compreender o gênero de pai que era a missão que a providência lhe confiou. Assim, continua o Papa, depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. De modo especial, Papa Pio IX, que em 8 de dezembro de 1870, declarou São José como padroeiro da Igreja Católica. Por isso, o Papa nos escreve: gostaria de partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós, na carta Patris Corde. Foi um pai amado por ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor, colocado ao serviço do Messias, nascido na sua casa. Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão, como prova o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo. Ide a José e fazei o que ele vos disser. A segunda característica de São José que o Papa destaca é a ternura. Pai na ternura, dia após dia. José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como o pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. A história da salvação realiza-se contra toda esperança, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. O maligno nos faz olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito traz nossas fraquezas à luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. São José nos ensina que em meio às tempestades da vida não devemos ter medo de entregar a Deus a condução da nossa vida. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. São José é pai na obediência. Nos 4 sonhos de José, Deus manifestava sua vontade e dava uma ordem para ser executada. Em todos eles, São José acolhe na obediência. José não hesitou em obedecer,
sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. Em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu sim, como Maria na Anunciação e Jesus no Getsêmani. Na sua função de chefe de família, José ensinou a Jesus a ser submisso aos pais, segundo o mandamento de Deus. Na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Tal vontade torna-se o seu alimento diário. Por isso, tudo que vemos que José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício da sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega a plenitude dos tempos, e é verdadeiramente ministro da salvação. Se ouvis a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvis a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Quarta característica de São José é ser pai no acolhimento. José acolhe Maria, sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus a ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. São José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede, e por mais misterioso que possa parecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho a ser explicado, mas um caminho a ser acolhido. Só a partir desse acolhimento, desta reconciliação, é possível enxergar também uma história mais sublime, um significado mais profundo. José não é um homem ressignificado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida. O dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo para nós. Só o Senhor pode nos dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as contradições, imprevistos e desilusões. São José é um pai com coragem criativa. Se a primeira etapa de toda verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo ao que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Essa coragem aparece sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode ser que nos imobilizemos ou abandonemos o campo, ou tentemos vencê-la de algum modo. Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também, a nossa vida parece à mercê dos poderes mais fortes, mas o Evangelho nos diz que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, colocando sempre a sua confiança na providência. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que Ele nos tenha abandonado, mas que confia em nós,
com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar. De José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade, amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a igreja e os pobres. São José é um pai trabalhador. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. Neste sentido, continua o Papa, o trabalho se torna participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do Reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá na alpendre a conversar. Meu pai não tinha nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. A última característica de São José, pai na sombra. Um escritor polonês apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. Assim, José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaço para o novo. São José é aclamado com o adjetivo castíssimo. A castidade é a liberdade de posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com um amor casto, deixando-o livre, inclusive de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro de sua vida. Olhando para as vocações e a vida de São José, o Papa nos escreve: toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer este tipo de maturidade, quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Contemplando a vida de São José, sempre cheia de Deus e olhando para o futuro, o sacerdote Eduardo Fernando, nosso coração se enche de esperança e alegria. Experimentemos a felicidade do Senhor que prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. O sacerdote é a presença do próprio Cristo entre nós, nos sacramentos, na palavra e no testemunho de vida. Para serem fiéis a eles, precisam das nossas orações sinceras a Deus.
Por isso, queremos encerrar este momento com a oração de São José, escrita pelo Papa Francisco. Salve, Guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Estivemos, sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade, eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu para merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim. Com grande alegria, esperaremos todos vocês na nossa Catedral Diocesana para juntos vivenciarmos este momento marcante em nosso jubileu.